Estamos iniciando hoje a oitava aula desse nosso trabalho, desses nossos estudos. Será uma aula de complemento, de síntese daquilo que nós vimos até aqui. Espero que a gente consiga encerrar bem esse trabalho, pedindo a Jesus, pedindo à espiritualidade que continue nos amparando e nos protegendo, né? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, ela vai versar sobre o tema, iluminação, certo? Que nós temos que buscar dentro dos nossos conteúdos, dentro daquilo que nós, entendemos que seja, de fato, interessante para os nossos crescimentos espirituais. Então, tudo isso é bom que a gente busque, é bom que a gente, traga, né, para o nosso meio, para a nossa harmonia, para a nossa alegria. Esse conteúdo que nos facilite, a entrada, né, nossa nos caminhos exatos da da das orientações espirituais, certo? Então, é bom que a gente busque tudo isso, é bom que a gente esteja, dentro desse contexto de aproximação nossa com o infinito bem, sabe? Isso é muito importante. Nós temos que buscar sempre esse tipo de harmonização com esse infinito bem, né? Muito bem, então seria, né, a aula número 8 será a aula número 8, ser humano e iluminação, tá? Nós vamos fazer aqui um passeio pela pelos métodos dos mestres hindus. Aí estão algumas representações, claro. E o que seriam esses mestres hindus, né? O yogi, indivíduo que pratica a união com o divino, ele adquire imensos conhecimentos. Conhece o passado, o presente e o futuro, tem clareaudiência e clarividência, e pode subir aos ares onde lhes apraza. Eles adquirem a faculdade de moverem-se pelos ares em desdobramentos. Isso são coisas que nós humanos já podemos ter, porque nós já fizemos esse processo, uma caminhada. Então, quando se torna aí um ser dessa natureza, então já se consegue muitas coisas. Os hindus dão muita importância à necessidade de se ter um instrutor, a quem reverenciam grandemente, desde o momento em que encontram, e repetem sempre que é necessário considerá-lo como um Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos na vida, a nossa cabeça não está funcionando bem, né? Aí nós precisamos de uma orientação. E os hindus, esses grandes mestres hindus, foram esses grandes instrutores da humanidade, daqueles que lá estiveram, dos espíritos que os buscou, né? É bom que a gente fala, quando eu falei da humanidade, porque de lá emana esse conhecimento espiritualizante que nós hoje podemos adentrar pela doutrina espírita e principalmente pelo Evangelho de Jesus. Então, eles foram enviados pelo Cristo para começar esse grande trabalho de orientação do homem nas suas buscas, nos seus encontros. Seus discípulos acham neles esplêndidas e gloriosas alturas de consciências, muito além de toda expectativa. Não os consideram como igual a Deus, mas eles superam tudo os que os discípulos suspeitam. Veja que interessante, né? Tudo aquilo que o discípulo busca neles, eles são superiores à expectativa dos discípulos. Exatamente, porque há uma diferença muito grande nesses grandes espíritos, eh, daqueles que estão buscando uma orientação. Então, por isso é que os discípulos ficam encantados com eles e passam a estar ao lado deles, buscando essas grandes orientações, tá? Há mestres hindus
que praticam o silêncio e a meditação de tal forma que eles ficam alheios ao local e ao momento em que eles estão vivendo, né? E aí o que acontece? Os discípulos se reúnem em torno deles, né? E ficam ali aguardando um possível momento em que aquele grande mestre ele vai despertar das suas viagens, né? E vai dar para eles uma grande lição. Essas grandes lições, elas nos chegam assim, sabe? Um momento, é como se passasse um vento e você capturasse o vento, e aquele vento traz a mensagem fundamental que a gente precisa. Então, a Terra, ela está envolvida de grandes mensagens, grandes, né? E essas mensagens que vieram por esses espíritos, esses grandes médiums, né? Elas vieram assim, de repente o médium captura essa mensagem e se torna um grande auxiliar daqueles que querem estudar, daqueles que querem aprender, como aqueles que rodeiam esses mestres. Então, a antropologia nos informa que os primeiros locais de adoração do homem foi a natureza, em lugares pré-determinados que estimulam a busca do sagrado. Mas isso é simples de entender, por quê? Porque quando na nossa a fase primitiva, nós ficávamos ali junto à natureza. A gente não tinha templos para poder adorar a Deus, para poder fazer as nossas reflexões. Então, o grande altar era o cosmos, imagina vocês, o que era um céu estrelado naquela época. Era uma coisa fantástica. Eu me lembro, quando criança, na minha terra natal, uma cidade muito pequena, e à noite a gente ficava deitado, tinha uma grama, assim, um lugar gramado lá no centro da cidade, e a gente ficava todo mundo deitado, assim, olhando para aquele céu estrelado que cobria toda a abóbada celeste. E isso já na minha fase de infância, né? Imagina naquela época que tudo era límpido, né? O cosmos era límpido. Então, aquelas pessoas buscavam ali no seio da natureza, faziam ali algum altar, né? Algum local de referência, ou usavam uma pedra ou uma protuberância qualquer da natureza, e ali eles adoravam os seus deuses, criando seus totens. E isso foi muito forte, é muito forte na história da humanidade, a questão dos totens, dos tabus. Segundo Freud, isso existiu de uma maneira muito intensa na fase mais primitiva do homem, e mesmo um pouquinho depois, quando já éramos tribais, porque é uma sequência, né? Primitivo, tribal, depois a gente vai passar para a civilização, depois iremos para a espiritualização. Mas então, quando a gente já estava na fase tribal, isso era absolutamente grande demais. A gente ia para lá fazer as adorações, fazer os nossos cultos, as nossas oferendas, sacrifícios. Então, é muito comum que a gente encontre, né, até hoje, locais em que as pessoas, locais na natureza em que as pessoas vão fazer suas adorações. Se não vão fazer isso coletivamente, às vezes fazem individualmente. Tem pessoas que têm um local lá na cidade dele, ou na casa dele, ou na natureza, onde ele vai para refletir, né? Onde ele vai para buscar inspiração. Então, isso é muito antropológico e é muito interessante. Deve ser assim, algo que deve ser buscado, aquele local da natureza onde você busca o seu contato com o divino, com o sagrado. Isso é muito importante. E eles faziam isso, ainda fazem isso. Temos notícias que existem esses locais, principalmente na Índia, ali na China, né, onde que eles buscam, e naquelas ilhas ali da Polinésia, onde tem esses locais de adoração, tá? Daí que geralmente esses mestres se aconchegam em locais diferenciados da natureza para eleger os seus altares. Minha gente, a busca do sagrado é muito emocionante, sabe? Quando a criatura, o indivíduo, ele tem vontade, tem necessidade de buscar esse sagrado, porque nós nos profanamos muito, né? Nós saímos muito desse sagrado, muito. E a gente tem que fazer o seguinte, tornar os locais profanos ou experiências profanas em sagrados. Você quer ver quem deu um exemplo forte disso? Foi o Mestre Jesus. Imagina que ele ficava ali do lado de fora do templo, fazendo as suas pregações, ou então conversando com as pessoas, ou seja, um recado, um símbolo.
divinize, sacralize o local de fora do sagrado. Então, o sagrado geralmente tem um local guardado para se exercer o sagrado. Mas ele trouxe, não, o sagrado tem que ser em todo lugar que você estiver. O sagrado é no monte, o sagrado é na praia, o sagrado é no átrio no átrio do templo. O sagrado é onde você estiver, porque você está sacralizado. E quando a gente estuda os mestres hindus, o que eles trazem é exatamente isso, essa sacralização o tempo todo. Eles se tornam sagrados e tentam fazer com que seus discípulos encontrem esse caminho também do sagrado, né? A civilização hindu, minha gente, ela é muito antiga. É formada por um grupo de exilados de capela que se preocupavam muito com a meditação, né? Eles faziam muitas essas reflexões, lançando no mundo a filosofia, lançaram a religião, segundo Emmanuel, e até o materialismo. Existiam os chavacas, que eram pessoas que acreditavam que depois que você morresse, acabou tudo. Isso lá dentro do povo hindu. Mas eles foram a base da filosofia e a base da religião, segundo o mentor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Tá? Ainda continuando, o que se pode notar é que esses espíritos aqui reencarnados, os exilados de capela, eles desejavam a volta imediata ao seu mundo de origem. E aí eles buscavam a iluminação através de mutilações, tanto físicas quanto mentais, apartando-se do social como o meio de conseguir um breve retorno. Então, essa é a ideia deles. Eu não quero ficar aqui, esse planeta não é meu, não quero me adaptar à cultura do planeta, porque quando a gente vai, por exemplo, você vai mudar de cidade. Então, quando você chega numa outra cidade, a outra cidade tem uma história, tem a sua cultura própria. Então, você tem que se adaptar àquela cultura, certo? Se você quiser permanecer lá. Senão, você vai ser sempre um peixe fora d'água. Por exemplo, você trabalha numa empresa ou num determinado ramo de profissão e você muda, então você tem que se adaptar à estrutura daquele novo. E esses espíritos nos dá a impressão de que eles não queriam adaptar-se à cultura aqui do nosso planeta. Eles queriam vir, resolver suas situações, resolver-se perante as leis de Deus, perante as leis naturais e retornarem para o seu mundo de origem. Então, isso que dá a impressão. Muitos retornaram e, segundo Emmanuel, grande parte desses espíritos de capela já voltaram, né? Ficaram aqui alguns ainda meio rebeldes, outros que preferiram continuar aqui trabalhando em agradecimento ao que receberam aqui. Então, esses espíritos nos dão essa impressão de que eles queriam realmente retornar, então se isolaram no campo das meditações, das reflexões, e às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Quantas vezes nós vamos fazendo as coisas atropelando, a gente não para pensar, não para refletir, e amanhece o dia, a gente amanhece atropelando, vai atropelando o dia inteiro, sabe? É preciso que nós tenhamos um pouco mais de cuidado com as nossas vidas, porque uma encarnação ela é difícil de conseguir e a gente tem que pensar como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo aos atropelos ou estou vivendo em reflexões também? Buscando alguma coisa de nível espiritual, de nível mais dentro do sagrado, né? Dentro dos meus santuários. Nós temos santuários, nossa alma é um grande santuário de Deus e nós temos já raios, né? Quando nós estudamos os raios, a gente já tem raios que formam arquétipos que são verdadeiros santuários. Nós temos então que buscar esses santuários que estão dentro de nós e não viver atropelando as coisas, né? Então, Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz que eles não conseguiram, infelizmente, não conseguiram uma melhor interação com os primitivos da Terra. Exatamente por isso, porque eles queriam retornar, eles não queriam se envolver com a cultura terrena, né? Então, assim, eles criaram as castas, separando daqueles seres a que deveriam ajudar a crescer, segundo Emmanuel. Então, eles às vezes tinham que ajudar os espíritos primitivos nos seus crescimentos, mas eles preferiram, então, se separar dele, não criar aquelas castas que a gente estuda lá na história da Índia. O que foi o contrário dos arianos, que os arianos eram uma facção, né, dos hindus. Então, eles saíram, foram para a região da Europa, que hoje é a Europa,
e ali eles interagiram com aqueles primitivos ali da região da Europa, e ali começaram, né, a ajudá-los, a fazê-los crescer e criar essa civilização ariana que a gente conhece, né, que criou essa civilização. Praticamente, se a gente for analisar assim, estou colocando isso num cômputo de síntese, então eles criaram a civilização ocidental, nessa interação que fizeram. É o passo que os hindus preferiram ficar mais resguardados para esse retorno imediato, né, o mais rápido possível à sua terra de origem, né? Então, ainda hoje, muitos pensam assim. Muitos guardam seus conhecimentos, as 7 chaves, entendendo que somente pelo conhecer a pessoa pode se iluminar, né? Então, pode ser hoje reminiscentes daqueles que criaram as castas. E muitos necessitam estar em plena miséria a fim de despertarem. Então, quando a gente vê dentro do social, né, do âmbito social do mundo, a gente às vezes vê muita miséria, a gente vê muita escravidão, não aquela escravidão que tinha antigamente, mas às vezes a pessoa fica escravizada a um determinado contexto, né, político ou social. Então a gente observa que isso nada mais é, isso é permitido por Deus exatamente para que as pessoas possam buscar uma saída. E nessa busca da saída, provavelmente ele vai encontrar com o seu sagrado, com o seu divino. Então, tudo é posto para nós para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer espiritualmente. Porque este é o objetivo da vida. É tirar todos nós da imaturidade, do erro, da ignorância, para estágios superiores, né? Dos acertos, do amadurecimento e do conhecimento. Então, é isso que esse é o processo, é o projeto da vida. Se a gente não entender que é assim, nós vamos vivendo, como diz, atropelando tudo, brigando com um ou com o outro, brigando com Deus, porque o que eu queria ele não me deu. Ficamos aí nessa busca de coisas que não nos pertencem, não nos vai fazer bem, e esquecendo aquilo que a divindade coloca em nossas mãos, sabe? Para que a gente possa crescer por aquilo. Então, cada um de nós está num posto, está num local ideal para o nosso crescimento. Se a gente souber trabalhar bem esse momento, a gente vai ganhando outros momentos. Mas é preciso ir fazendo bases, né? Não se pode construir um prédio se não tiver o alicerce. Nós estamos ainda buscando os alicerces das nossas grandes construções. Então, é preciso ser muito grande nessa construção dos alicerces para que a gente seja muito maior ainda quando estivermos nos construindo espiritualmente. Os seus conhecimentos dos mestres hindus são muito profundos, né? E quem busca não deve só buscar a literalidade deles, aquelas informações primeiras, mas tem que mergulhar profundamente na essência divina que somos para melhor entender suas máximas. É muito simples a gente entender, porque esses grandes sábios, eles iam lá no profundo das almas deles e traziam o que tinha de mais essencial, sabe? E se a gente for ler, estudar só com a nossa superfície, provavelmente nós não vamos conseguir entendê-los. Então é preciso que a gente também se aprofunde na nossa essência para que tenhamos, né, condições de entender as suas informações, certo? Seus métodos diferem muito dos ensinamentos ministrados no Ocidente. Aqui, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, que não são muitas vezes combatidos, né, como deveriam ser, fica aí, norteando muitos nossos passos, essas nossas tentativas de impor as nossas ideias, impor as nossas ideologias, impor as nossas crenças, nossos costumes, porque a gente trabalha muito essa coisa do egoísmo, né, do orgulho. Nós temos que combater isso. Todo mundo é livre para fazer o que desejar, desde que seja dentro de um contexto social de máximo de excelência possível. Mas a gente tem que respeitar o outro. Lembra do Voltaire? O que o Voltaire dizia? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até o último instante o seu direito de dizer. Isso é bem ético. A gente tem que saber lidar com essa ética, com esse respeito pelo que está fora de nós.
sabe? Isso é muito interessante. Eu posso ser em duas pessoas, eu posso ser agradável a um, mas não agradável a outro. Eu tenho que entender isso, que eu tenho que dar o direito ao outro também de não gostar de mim. Eu não vou ficar brigando com ele, nem alinhando, né, ressentimentos, mas eu tenho que dar o direito ao outro de não aceitar as minhas opiniões, de não aceitar o meu modo de ser. E se eu puder conversar, dialogar com ele para saber por que ele não gosta, vai ser meu grande instrutor. Isso é que nós ainda não pegamos, sabe? A gente é muito soberano, muitas vezes no erro, né? Na imaturidade e na ignorância. Muitas vezes somos soberanos nisso, e achando que somos assim, o máximo, né? Então, o homem ocidental possui um conhecimento horizontal, né? Só pela sua visão de mundo físico apenas. A partir da doutrina espírita, que reativa, reaviva o evangelho, então o homem ocidental já tem um caminho um pouco melhor para ele trilhar, se ele assim desejar, né? É preciso, como eles, verticalizar o conhecimento, sob pena deste conhecimento descer para níveis baixos da avareza e da criminalidade. Então, você pode ser um grande conhecedor e aplicar seu conhecimento para o erro, né? Então, é preciso que a gente busque essa espiritualidade. Então, quando a gente trabalha os mestres hindus, você vê isso, a busca da espiritualidade o tempo todo, sabe? É, essa informação que nós estamos pegando aqui dos nossos instrutores hindus são de magna importância para todos nós, muita importância. Imaginamos que se a gente conseguir pegar com eles, né, essa força, né, espiritual deles e tentar fazer disso também a nossa força espiritual, ora, nós vamos conseguir muitas coisas, sabe? É o que eu quero deixar para vocês a respeito dos mestres hindus, mas pensando sempre que não adianta existirem os mestres hindus se eu não quero ser discípulos das propostas que eles trouxeram, certo? Nem que precisa de eu ir lá, né, segui-los às vezes, mas que eu seja discípulo dessas propostas espiritualizantes, que hoje a doutrina espírita nos traz de uma maneira assim elegante, de uma maneira ocidentalizado, mas com todo um teor maravilhoso, grandes espíritos que que nasceram, renasceram aqui no Ocidente, ajudaram a fazer essa doutrina, como Santo Agostinho, como Paulo de Tarso, como Fênelon, né, como o São Luís, né? Então, grandes espíritos ocidentais trazendo para o homem do Ocidente aquela proposta, né, de verticalização das nossas vidas. Eles vieram aqui e trouxeram isso para nós. E agora é preciso que a gente busque cada um o seu caminho, busque cada um a sua estrutura para melhor entender, para melhor se entender na vida, certo? Muito bem, então vamos dando sequência. Agora, nós vamos falar sobre energias renovadoras. Esse, provavelmente, a gente nunca tem ouvido falar, mas vamos aqui pensar nisso. Vamos lembrar do chakra, tá? Aqui, o chakra, que ele recebe a energia primária, né, que a gente já estudou, e essa energia primária entra aqui pelo chakra, né, e ela vai se distribuir em energia secundária, que vai dinamizar, né, todo o duplo etérico, e o duplo etérico vai, então, porque o duplo etérico também tem o fluido vital, que a gente sabe, né, que é o fluido que recebemos quando a gente reencarna. Esse fluido ele que vai dar para a gente energia, para a gente viver, né, a energia do fluido vital, que é a energia que vem direto para nós, ele já nasce conosco, a gente já traz esse quanto de energia. Então, as energias primárias vão se transformar em energias secundárias e vão dinamizar o duplo etérico para o duplo etérico dinamizar o corpo físico. Tudo bem, tudo certo. Agora, vamos fazer uma análise. Vamos imaginar, porque quem vai comandar isso aqui sempre é o espírito. Ele pode receber as energias, né, duas pessoas no mesmo lugar recebendo a mesma energia primária. Mas cada um vai utilizar essa energia de acordo com as suas maturidades, né? Com os seus ideais, né? Como diz o Carlos Drummond de Andrade, né? Com a sua miopia, com a sua ilusão, mas cada um
vai utilizar essa energia, certo? Muito bem. Então, isso é de cada um, minha gente. Nós não vamos mudar o outro. Não pensem nunca fazer isso. Não pensem. Jesus não quis mudar ninguém, ele só deu os parâmetros da mudança, mas a mudança é de cada um. Então, veja bem, aqui tem os cones que recebem as energias primárias, tá? Aqui tem a tela, que a gente já conversou sobre ela. E ficam energias aqui, como que flutuando aqui nessa tela, aqui assim, que são energias renovadoras. Então, imagina que o espírito, que comanda é o espírito, ele é soberano. Então, o espírito resolve, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo muito palavrão. Tá? Então, essa energia que vai para o meu chakra laríngeo, tá? Eu vou usar para falar palavrões. Então, eu uso essa energia para isso. Só que chega um momento que eu não quero mais falar palavrão. Eu entendo que não dá. Eu fui assistir uma palestra e a pessoa lá me convenceu de que isso é muito deletério para a minha organização física e espiritual. Então, eu não quero mais. Então, eu tenho que ter uma força que me ajude a minha mudança. Qual é essa força? A energia. Sempre a energia. Então, tem energias que ficam pulando, brincando, saltando por aqui, esperando uma decisão nossa de mudança. Quando nós queremos mudar, elas se ajuntam e vão nos potencializar para essa mudança. Aí você vai ficando forte, você vai começando a transformar, aí você vai perceber que você vai ficando mais leve, vai ficando diferente, a energia flui de uma maneira diferente em você, porque nós temos essas energias renovadoras aguardando as nossas decisões para renovações. Isso é fantástico, minha gente. Então, basta querer, basta querer. A soberania do Espírito é dado por Deus. Então, basta que ele queira que todo o universo conspire a favor dele. E aí nós temos uma ideia de como seria, né? Então, os cones ou pétalas dos chakras estão estabelecidos por padrões que obedecem aos crescimentos dos indivíduos ao longo dos milênios. Então, cada um tem um estilo, cada um tem um quanto, né? um status de chakras, de meridianos, de nadis, cada um tem a sua formação, né? Que ele adquiriu ao longo dos milênios, né? Então, mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos assimilando energias novas, maiores e superiores, porque os chakras os secundários começam a crescer, começam a ficar maiores e começam a assimilar mais energias também, certo? E aí o indivíduo vai crescendo espiritualmente, vai tendo energia para esse crescimento. Então, nós vivemos no mar de energias. E nós temos que saber decodificar isso e aproveitar dessas energias. Né? Se detivermos assentados nos chakras inferiores, que é o genésico e o gástrico, né? Se nós estivermos somente ali, eles vão seguir aqueles cones, né? Dos mesmos padrões de captação de energia. Eu vou ter sempre vontade da prática sexual, vou estar muito ligado a sexo e vou estar muito ligado a comidas. A minha vida é comer e namorar. Seria assim, o que mais me dá prazer. Eu não penso muito nas estruturas de sentimentos, né? Então, por exemplo, se eu vou sair com uma pessoa, eu não tenho esse negócio de sentimento, se eu gosto de você, não. Você vai ser meu objeto. Eu vou usar você, certo? O que acontece, como diz Alexandre no livro Missionários da Luz, que quando a gente usa muito o indivíduo ou coisas como objetos da nossa atenção, a gente, no futuro, vai ser objeto deles, que eles passam a nos dominar. Porque a mente é assim, se você trabalha com ela bem, ela vai ser tua parceira. Mas se você não consegue fazer isso, você vai ser dominado por ela. Não é assim que acontece? Você, às vezes, tem vontades loucas de fazer uma coisa e só quer fazer aquilo, né? A chamada monoideia, só quer fazer aquilo, e você não cresce porque você está preso agora você já é objeto do sujeito, e o sujeito é o que você colocou lá na sua mente. Então, a gente tem que lidar com muita maestria na vida.
A vida precisa de mestres. Os aprendizes têm que buscar os mestres, assim como os discípulos dos mestres hindus. Então, nós temos que buscar os grandes mestres da vida, e o mestre da vida está dentro de nós mesmos. É quando nós percebemos que nós estamos fazendo algo que não vai ser bom para nós, a gente insiste naquilo. Por exemplo, tem uma pessoa que está namorando, vou dar um exemplo que é muito comum ainda nos dias de hoje, a pessoa está namorando, aí um lá não quer mais, sabe? Ele não quer mais. O que foi, não vou dizer rejeitado, mas o que foi deixado, ele começa com aquela coisa de eu vou te matar, eu vou fazer isso porque você é minha posse, você é meu objeto. Então, isso não dá mais para quem quer espiritualizar-se. Ninguém é de ninguém, né? Nós convivemos algum tempo juntos e depois vamos ter que separar, porque isso é da natureza. Por exemplo, eu contribuo com uma pessoa até um ponto, essa pessoa contribui comigo até um ponto, mas chega uma hora que a gente tem que fazer uma mudança nisso. Eu tenho que encontrar outras pessoas. Então, dentro dos nossos relacionamentos, é assim, o ideal é que eu encontre uma pessoa e fique com essa pessoa muito tempo. Porque até eu esgotar o que ela pode me dar, o que eu posso dar para ela, vai demandar tempo. Mas a gente muitas vezes não faz isso. Os primeiros momentos que a gente tem de ter uma interferência de ideais, né? de desejos, a gente então já está abandonando. Então é preciso saber ter muito cuidado. Gente, guardem com vocês essa palavra que um dia falaram para mim. Há muitos anos atrás me disseram isso e eu guardei isso para mim e tentei desenvolver. Busque ser mestre na vida. Não mestre dos outros, mas de você. Trabalhe a maestria em você, porque você é soberano. Você é centelha de Deus, você é soberano. Tá? Bem, contudo, né, a evolução é dinâmica, isso nós temos que entender. Né? O self ele vai expandindo, ele não está nem querendo saber se você quer ou não a expansão dele, ele vai expandir. Então, ela é dinâmica e segue o pulso da vida, que exige a expansão. Né? Assim queiramos ou não, nós vamos evoluir. Então, é melhor evoluir pelo amor, entendendo esse movimento da vida a nosso favor. Então, a vida me tirou disso aqui agora. Ela me tirou. Eu percebi, nossa, a gente fala assim, ruiu, né? Caiu o castelo. Não, não caiu o castelo. Só te mostrou que a lixa não pega mais nada. Você tem que buscar outra coisa. Você tem que buscar outros padrões. Assim acontece com religião, né? A pessoa, às vezes, não quer mais aquela religião, ela quer buscar uma outra coisa. Você não pode sair de algo de estruturado para o ostracismo. Aí você está perdendo tempo. Mas se você busca uma coisa superior, que realmente é superior, porque você já sabe distinguir o superior do inferior. Então, se você sai de uma coisa e busca outra, você tem que analisar. O que eu estou buscando é superior ou é só uma aventura? Porque se for uma aventura, eu tenho que analisar antes de sair para lá. Sabe quando você está andando num lugar que tem umas pedras, você está andando, atravessando um rio, por exemplo. Aí tem o caminho das pedras. Mas só que você fica meio na dela. Será que essa pedra me aguenta, me sustenta? Então você vai lá, põe o pezinho, faz uma força para ver se a pedra é resistente. Então aí que você vai dar o passo. Assim também na vida. Se eu sair de um lugar, se eu quiser sair de um lugar, eu tenho que me estruturar para sair para outro, né? Porque eu estou vivendo a evolução, a minha evolução. Eu estou em plena evolução, queira eu ou não. Então, ao invés de ser rebelde, eu vou ser discípulo, eu vou ser aluno, para entender o processo. Né? Então, entre os cones dos chakras, existem subcones que precisam ser incorporados aos receptadores e transmissores das energias. Então, quanto mais energias, mais luz e calor. Uma pessoa que é obscura, ela o é porque ela não deixa a luz penetrar, ela entope os canais de iluminação. Então, os subcones são aliados ao pulsar da vida e da expansão do céu. Então, isso está aqui nos aguardando. Você quer mudar? Você quer ser um estudante das verdades espirituais? Você quer ser melhor no seu trabalho? Você quer ser melhor na sua vida? Você quer ser melhor com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com a sociedade? Então você tem todos os recursos te aguardando a sua decisão, tá? E ainda
no geral, a evolução humana atende aos princípios do ser apenas humano. No próximo passo, né, a gente vai alcançar outras coisas, tá? Então, nós somos na evolução humana. Se houvesse aí uma divisão, nós já fomos primitivos, nós já fomos tribais, agora somos tentando ser civilizados, para sermos espiritualizados e depois transcendentes. Essa é uma linha do humano. O humano parte do primitivo ao transcendente. Aí depois é outro nível é outro processo de evolução que nós vamos ver mais na frente. Então, na atualidade, os subcones trazem propostas espiritualizantes para todos. Por quê? Porque é o próximo caminho do homem. Tá vendo? Eles são do primitivo, foi para o tribal, do tribal para o civilizado. Então, ele tem que caminhar. O próximo passo dele é ser espiritualizado. Tá? Então, aqueles, pois, que entenderem essa história e trabalharem isso por si mesmos, vão dinamizar esses chakras que vão capacitar os espíritos a visões mais amplas. Então, você quer ter uma visão mais ampla, então se potencialize para elas, tá? É aqui que entram as leis morais, né, que vão modificar os padrões éticos. E isso, meus amigos e minhas amigas, isso é pessoal, isso é intransferível. Isso aqui é fantástico. Eu faço a minha evolução, você faz a sua evolução. E nós dois somos filhos do mesmo Pai, que nos deu caminhos diferentes, mas iluminações iguais. Reino igual. Só que eu vou usar o reino da minha forma de ver o reino, e você da sua forma. E seremos sempre companheiros, irmãos, fraternos, iguais e livres para essa vivência plena com nosso Pai, que é Deus. Muito bem. Agora aqui quero mostrar para vocês uma coisa. Esse aqui é o chakra cardíaco, né? Você observa que tem 12 pétalas. Aí, em cada pétala dessa, você tem uma letra em sânscrito, tá? É aí que entra, quando eu falei para vocês, que pegar literalmente, né, os ensinos dos mestres hindus, a gente não vai entender nada. Lembra quando a gente falou do chakra genésico, que tem aquelas 4 pétalas? Honra, dignidade, prazer e reprodução? Pois é, ali a gente conseguiu decodificar, porque são 4 só, né? Mas aqui não, são 12. Então, o que significa cada pétala dessa? A gente não sabe. Não tem a menor ideia. Mas elas são potencializadoras dentro de nós. Então, cada pétala dessa. Costuma cada pétala também ter a letra e um animal representando. E tem o animal do chakra, né? Enfim. Então, isso são detalhes, são simbolismos muito profundos, né? Que a gente não consegue assimilar isso. Eu vou dizer para você que eu já tentei pegar grandes mestres do Ocidente, né? Porque se você for lá no Oriente, para você entender isso aí, é 2 encarnações, no mínimo. Porque estão lá há milhares de anos, minha gente. Milhares, uma encarnação é 70, 80 anos. Eles estão lá desde que a gente entende do bicho, desde 9.000 anos. Nós não vamos saber de uma hora para outra, mas é só para mostrar que existe. Então, cada pétala do seu chakra, do meu chakra, tem um símbolo, né? Lindo. Vamos parar por aqui, porque nós não vamos conseguir avançar, né? Esta é a confirmação de que as pétalas ou cones, eles são dinâmicos e buscam sempre semelhantes para expandirem-se. Isso porque os primeiros conhecimentos que adquirimos foram luzes para nós, certo? Mas agora a gente precisa de mais luz, né? Muito calor, né? Para dinamizar os chakras secundários e assim fazer brilhar a nossa luz, como nos diz Jesus. Segundo consta, os espíritos crísticos, né? Os espíritos muito superiores, eles têm até, assim, como chakras principais, eles têm até 100.000, 90.000 chakras principais, brilhando, recebendo energia. Você vê que coisa interessante, né? Por isso que quando o Chico Xavier foi visitar uma região do universo com Emmanuel, chegou uma hora que ele falou assim: Emmanuel, me leva para casa, eu estou com vontade de tomar café com broa, né? O Chico, claro que o Chico ele fez isso de carinho para a gente, mas para se viver em determinadas regiões do universo tem que ter chakra aí dinamizado, senão você não vive lá não. Você vai ficar completamente desesperado lá, me tira daqui, não é meu lugar, porque você não tem ainda canais de recepção dessas energias, e elas estão lá presentes. E como você não tem, o canal não está aberto, você sente uma coisa horrível, uma sensação muito ruim.
Então você tem que vir para o seu planeta, para o nosso planeta, que está pronto, né, para a nossa evolução, o nível que nós estamos. Bom, aí agora nós podemos pegar algumas propostas cristãs para as nossas iluminações, certo? Então, o Evangelho de Jesus é composto por máximas visando o crescimento espiritual de todos. Então, é o mesmo nível, tá, gente? É a mesma sequência. Então, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais será dado por acréscimo. Esse buscar o reino dos céus, nós podemos sintetizar assim: apropie-se do que é seu. Porque Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. Então, é a herança divina que temos. Então, apropie do que é seu. Buscar o reino de Deus, o reino dos céus, é se apropriar dos seus potências, das suas, dos seus territórios. A mesma coisa que você chega no lugar, né, herdeiro de uma grande fortuna, e você não se apropria da sua fortuna. Então você tem que apropriar dela. O reino dos céus é nossa fortuna. É de cada um de nós, é meu, é seu. Agora a gente tem que buscar, né? A gente tem que ir lá para ver, para tomar conta, para ampliar, para ver as extensões disso, porque tudo vem por acréscimo. Porque à medida que você vai apropriando do reino de Deus que está dentro de você, você vai ficando recebendo aquilo que você precisa e vai entendendo o que você precisa. Outro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, claro, Ele é nosso Pai, Ele é quem nos criou. Não fosse Ele querer nos criar, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Né? Imagina o universo sem você. Seria pobre. Ele precisa de você. Então você tem que buscar amar a esse ser que te colocou nesse contexto de universo e te fez importante como você é. Né? E temos que amar ao próximo da mesma medida que nos amamos, porque nós temos esse dever para conosco. E em primeira linha, o próximo de mim, o mais próximo sou eu. Depois aqueles que estão ao meu redor. Né? E aí eu tenho que saber respeitar, porque esse amar aqui, isso pode traduzir também por respeitar. Então, respeitar tudo isso, né, para que a gente possa se tornar alguém capacitado para apropriar da herança divina. Enquanto a gente não fizer isso, formos meninos e meninas brincando de casinha, de boneca, de carrinho e de pipas, nós só vamos ser crianças, mais nada. Fica muito bonitinho. Né? Assisti um filme outro dia das crianças soltando pipas. Muito bonitinho, é lindo. Né? Aquele vovô amigo, né? Aquela coisa, tudo lindo, mas é infantil. Não se produz nada ali, a não ser uma brincadeira pueril. Não tem como apropriar, aquelas crianças não tem como apropriar da própria encarnação delas. Não tem condições. Então, a mesma coisa nós temos que apropriar disso que é nosso. Né? Buscar e achareis. Claro, o que você buscar, você vai encontrar. Né? Você vai pedir, você vai obter, você vai bater, a porta vai abrir. Mas é preciso saber, né? O que você está buscando, o que você está procurando, em qual porta você está batendo. A física quântica nos fala que o universo é um campo de possibilidades. Então, o que eu quiser, eu vou conseguir. Se eu quiser buscar, eu vou conseguir. Né? Mas depois tem a consequência. Então, não adianta eu querer ser dono de um grande império, se depois eu não vou conseguir dar conta disso. Então, eu tenho que saber o que me é possível, como é bom para que eu viva em paz. Então, não adianta eu chegar em casa, minha gente, ter aquele aparelho, né, que você vai clicando, aí solta uma luz maluca, aí depois vem uma música terrível, barulhada, aquilo ali custa caríssimo. Eu imagino que é um custo alto, né? E você faz uma discoteca dentro da sua casa. Então, você adquiriu aquilo, você pediu, você buscou, você bateu na porta e colocou aquilo lá. E aquilo vai trazer o quê para você? Vai trazer paz? Né? Porque imagina se você pega um negócio daquele lá e coloca uma música, só músicas suaves, com uma iluminação azul, uma iluminação violeta, né? Uma iluminação assim de verde também, que te traz essa harmonia, né? Aí você senta lá na sua cadeira, vai ouvindo aquelas músicas, né? E aquela luz bem tranquila, nossa, isso vai te ajudar. Aí você bateu na porta certa, buscou a coisa certa, né? E a coisa certa se abriu para você.
mas é preciso saber, né? Tem espírito que fala assim: "Ih, quero saber disso não". Ótimo, você tem a autoridade para não querer, entendeu? Você tem essa autoridade, é sua soberania, Deus te deu isso. Mas imagina que vai chegar um tempo que a vida vai te pedir conta da tua administração. Então você vai ter que dizer, né, que a que você veio. O reino de Deus é semelhante a... Então Jesus fez várias explicações sobre o reino de Deus. Nas parábolas dele, ele fala muito isso. Então, se a gente lê uma parábola daquela, ele vai mostrando as semelhanças do reino de Deus em relação, né, àquilo que nós podemos entender do reino de Deus. Então, cada um lendo, ele vai se adaptar à sua necessidade, ao seu nível de evolução, né? E essa frase que falava em verdade vos digo, então isso aí, assim, em verdade, pela verdade eu vos digo. Ou seja, o que é a verdade? Ele diz para nós, no livro Jesus no Lar, que a verdade é o conhecimento e a prática das leis de Deus. Então ele dizia para nós assim: é pela lei de Deus e somente pela lei de Deus que eu estou dizendo isso a vocês. Então eu estou trazendo para você o máximo que tem de mais puro que para você entender. Então eu estou trazendo para você o melhor, o que está dentro daquilo que o nosso Pai estruturou, certo? Observamos que o Evangelho ele sempre nos propõe movimentos e mudanças, estabelece um perfeito fazer para obter, buscar para encontrar. Isso porque nós somos imortais e precisamos conquistar conscientemente a nossa imortalidade. Vou fazer uma perguntinha para você aqui. Você se acha imortal? Ou você ainda é mortal? Ou seja, você ainda cultua a morte? Você ainda acha que não tem nada depois da vida? Você ainda sofre pela morte? Você pode sim sentir naquele momento ali do desencarne de um ente querido, né? Você pode sentir sim uma pressão, vontade de chorar e tudo, mas você já entende que ele está ou ela está indo para os seus novos rumos, os seus novos caminhos. Então, se você, enquanto a gente não entender isso da morte, nós vamos ser mortais. Aí o imortal é quando ele não tem barreiras. A morte não é uma barreira para ele. Percebe? Então, essas coisas nós devemos sempre tentar entender como é que nós estamos situados nelas, né? Isso movimenta energias, dinamiza chakras. Então, o chakra não é aquela coisa estática que vai fazer só aquilo para que ele foi proposto naquele momento. Não, ele vai se dinamizando. Lembra das energias que são ali prontas para ser dinamizadas? Então, eles estão evoluindo e estão fazendo os chakras secundários também atingirem um outro nível, certo? Diferentemente dos métodos dos mestres hindus, então Jesus nos mostra que devemos agir socialmente. O silêncio é bom, claro, faz-nos ouvir a voz do coração e a meditação idem. Mas a gente tem que estar junto de uns para com os outros, para a gente obter a iluminação que tanto desejamos. Então, essa interação de um para com o outro, levando experiências, levando propostas novas, é aquilo que Jesus colocou para nós. Então, no óbolo da viúva, aquela viuvinha lá que colocou lá o pouquinho que ela tinha, e o fariseu colocou muito. E Jesus pergunta, quem doou mais? Então, foi a viúva, porque ela deu o que tinha, né? Então, ali, Jesus nos indica que quando ofertamos algo que nos é necessário, nós somos imediatamente repostos pelo avanço do self. Então, veja assim, você tem aqui o self, e aqui tem uma coisa que é seu, você não abre mão. Aí você tira isso aqui, o self expande. Então, você é justificado, né, pelaquilo que você fez de bem. Então, o bem te justifica a expansão, certo? Então, é assim que nós vamos crescendo. E vamos fazendo os maiores e salvos dos nossos passados egóicos. A gente tem que deixar o egoísmo, porque o egoísmo foi uma forma que o homem encontrou para garantir a sobrevivência, né? E o orgulho para se manter enquanto ego, enquanto eu, né? E o egoísmo para manter esse eu. Então, orgulho e egoísmo foram bons numa época lá, né? que a gente estava precisando se mostrar, né? Se solidificar enquanto eu. E aí a gente buscava aquelas coisas materiais, porque o que a gente conhecia era material. Não sabia nada de espiritual. Agora não, agora nós já sabemos do espiritual, então temos que abandonar esse esquema. Isso é validade vencida, né?
Não se deve parar interminavelmente ante os volteios da vida. É preciso segui-los. Eles nos levam a Deus de forma sutil e feliz. Então, nós estamos estudando, estamos buscando essa espiritualização e a vida vai nos ajudando. Agora, se eu ficar parado, eu não vou mais no centro, não. Não estou mais com vontade de estudar isso, não. Então, quer dizer, eu vou sendo retido, muitas vezes, pelos obsessores. Pode ser obsessores externos, né? Companheiros e companheiras que não querem o nosso avanço, e a gente tem que saber isso, tem que entender um pouco de obsessão, não é o nosso estudo, mas a gente tem que entender um pouquinho disso, porque às vezes a gente está sendo influenciado por eles. E pode ser obsessão interna, eu que me obsedio. O meu passado me obsedia, ele não me deixa caminhar, o meu inconsciente não me deixa progredir. Então, nós temos que estar... Lembra quando a gente falou de ser mestre da vida? Eu tenho que ser mestre, eu tenho que agir com maestria, sabendo procurar aquilo que de fato é bom para mim. Aí está o nosso mestre Jesus, imagina que ele estava com os apóstolos, com os discípulos, e aqui ele está com a multidão, certo? Olha como é que ele agia, né? Como é que ele ensinou para a gente ser. Então, nós podemos sair, por exemplo, no meu caso, que há muitos anos eu viajo muito para levar a informação. Quando eu tinha 6 anos, eu conversei com o meu mentor e ele falou para mim assim: você vai falar para multidões, então se prepare para isso. E eu comecei a estudar, comecei a buscar os conhecimentos para eu poder ser útil naquilo que eu me propus. Então, pelo teatro, foram mais de 2.000 apresentações de textos que eu escrevi, que dirigi. Nas palestras, nem imagino quantas, né? Então, a gente tem que se preparar para ir junto às pessoas, que a gente pode dar uma parcela de contribuição ali. Então, Jesus e os discípulos, né? Jesus é a multidão, eis o roteiro, eis a fórmula do guia e modelo da humanidade. Então, essa é a síntese. Tá? Isso que eu estou colocando para vocês, nesse estudo nosso, oitavo estudo, são reflexões de como melhor aplicar os chakras, os canais de energias. Né? As orientações espíritas, a que nós temos aí no Centro Espírita, é estudar, né? Aí o rapazinho aí, ó. O quê? Entender e fazer, né? Realizar. Então, as orientações espíritas são essas. Então, eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu tenho a Terra, o planeta, até o plano físico do planeta Terra, hoje tem bibliotecas, mais bibliotecas. Né? Me capacitam a estudar. E eu tenho que, então, fazer o meu trabalho, o meu movimento, que é de entender aquilo. E o outro movimento é de realizar o que aprendi. Tá? Isso estou falando sempre no campo do bem, no campo da espiritualização. Tá? Nós estamos trabalhando isso. E tentar entender quem sou eu nesse contexto. A principal arte que um espírito possa conceber é o autoconhecimento. Vem de longe essa proposta. Vem lá do templo de Delfos. Né? Nós não somos zumbis nem robôs. Nós somos pessoas que vibram, que sentem, que reagem. Vibram em quais frequências? Sentem o que, reagem como? Então, essas perguntas nos estimulam a querer saber quem eu sou. Então, o que me dá mais prazer? Pega aí uma tabela e faz assim, de 1 a 10. O que te dá mais prazer a partir de 1? Né? Depois você pega esses elementos do prazer e vê se está dentro da proposta de espiritualizante. Claro, né, do Evangelho, da doutrina espírita, dos grandes conhecimentos que a humanidade adquiriu. Vê se está dentro desse projeto de espiritualização. Se não tiver, não tem jeito, meu amigo, minha amiga, você deve mudar, você precisa mudar. Certo? Bom, a melhor maneira de sondar os nossos prazeres, nossas idas, vindas, nossas reações ante o inesperado é isso. As nossas paralisações mentais, emocionais, ou nossas buscas, onde e para quê? Eu vou lá para quê? Eu vou com quem? Eu vou fazer o quê? O que eu vou trazer para mim? O que eu vou levar de mim? Então, são essas coisas que nós devemos fazer sempre, essas pesquisas, para que a gente haja com maestria na vida, como meu amigo lá me disse, meu professor do passado me disse, né? Conhecermos os chakras, suas formações e funcionamentos é muito bom. Conhecer as energias que nos penetram também o é, assim como a Kundalini, a chama violeta, etc. Contudo, entender que somos centelhas divinas em franco progresso, necessitando ações justas, é o mais importante de tudo, porque foge dos automatismos
propondo coisas novas, interessantes e principalmente nossas. Lembra quando a gente falou de apropriar-se do reino de Deus que está dentro de você, que é seu, que é herança sua, certo? O autoconhecimento é alisar-se, impor-se, dialogar consigo mesmo, com Deus que nos habita e ir além, lá onde que as estrelas nos convidam. Isso tem que deixar de ser poético, tá, gente? Isso tem que ser concreto. Lembra daquele negócio de pegar o abstrato, passar para o concreto? É isso. Tem que deixar de ser uma poesia maravilhosa. Né? Eu sou poeta, eu tenho um livro de poesias também, mas é muito bonito assim, para você buscar nas metáforas um conteúdo bem profundo, mas é preciso saber trabalhar depois aquele conteúdo. Senão fica só naquele embalo, naquele lírico, não sai daquele lírico. É preciso que a gente saiba buscar essas coisas, né? Que nos... O que é buscar as estrelas? As estrelas são sóis que giram em torno deles, planetas, que são moradas, que são escolas, que são laboratórios. Então é isso que eu estou buscando aqui. Eu quero buscar esses locais para o meu crescimento, não para ficar, né, naquele lirismo, as estrelas dos céus, tal. Não, tudo bem, elas são as estrelas, mas elas estão contando uma história, elas estão realizando alguma coisa, elas estão ensinando, percebe? É isso que devemos buscar. Então, a libertação pelo esforço consciente, imagina se eu ainda estou nessa fase aqui, olha, essas máscaras, isso aqui é máscara, isso é máscara do ego, né? Da persona. Tem gente que fala assim, nossa, fulano tem uma personalidade forte. Fuja um pouquinho disso, tá? Personalidade forte, muitas vezes, está denotando, né, essa coisa aí. Se a pessoa tiver um sentimento positivo, é melhor. Essas representações do ego inferior não devem mais fazer parte de mim. Hoje só me trazem prejuízos, aborrecimentos e perdas de tempo. Uma hora dessa você chega no espelho e começa a fazer as caretas que você faz no dia a dia quando uma coisa não te agrada. Você vai ver como é que você vai ficar feio e feia. Tá? É mais elegante o seu jeito natural, o seu sorriso terno, de confiança, o seu olhar tranquilo, lúcido, melhor do que isso aí. Tá? Preciso me libertar e viver a plenitude para a qual Deus me criou. Só depende de mim. Eu quero, eu posso, eu vou, eu tenho energias para me ajudar nesse intento. E aí eu me torno livre, né? Essa beleza que você está vendo aí. Esse ser que evolui, que sobe, é o mesmo ser que está embaixo. Só que ele ele verticaliza a sua vida. Isso é que é verticalizar a vida. Ele ainda vive no horizontal porque está encarnado. Ele precisa do horizontal. Mas, na verdade, ele se verticaliza em busca do sublime. Não é bonito? Não é lindo isso? Isso é verdade. Isso é real. Se você lê os grandes espíritos que se santificaram, né? Você vai ver que eles fizeram isso aí. E nós podemos fazer também. Tá? Bom, recapitulando aí essa última aula, nós vimos os métodos de iluminação dos mestres hindus, né? Trabalhamos bastante isso, a forma com que eles buscam essa iluminação. Depois falamos das energias renovadoras que ficam entre a primária e a secundária. Depois falamos das propostas cristãs e espíritas. Falamos do conhecer a si mesmo e da libertação pelo esforço consciente, tá? E aí, minha gente, vou deixar aqui para vocês esse texto, né? E essa imagem. O Mestre Jesus sorrindo e nos estendendo as mãos e nos convidando. Olhem o sorriso do Mestre. Olhem também suas mãos. Eis que ele nos chama, nos ama. Façamos a nossa escolha. Ser com ele para a luz ou ficarmos sem ele, obscuros. Reflitam. Esse tempo é para você ler e para você refletir. Então, assim, encerramos o nosso estudo. Esperamos, sinceramente, que ele tenha sido útil para você. Numa outra oportunidade, quem sabe a gente volta a se encontrar. Me desculpe aqui a garganta. A gente volta a se encontrar. Muito obrigado pela oportunidade. Sigamos com o Mestre Jesus, sigamos com as propostas espiritualizantes e façamos que os nossos chakras
possam sempre crescerem e nos dinamizar ainda mais. Um abraço, fiquem com Jesus.